Bem, um grande abraço, forte abraço a você que nos ouve, que nos assiste no programa Sala de Visitas. Hoje vamos conversar com Sandra Fantos, esteticista formado pela Universidade Anhembi Morumbi, já há 23 anos, trabalhando nesta área, na área da beleza, a busca pela autoestima, a busca pelo belo, tanto de homens quanto de mulheres, também formada tanto em estética como também em cosmetologia. Vamos saber dos segredos, dos mitos, entendeu? Dos caminhos que levam da tecnologia no emprego de procedimentos tão atuais hoje dentro da harmonização facial. A Sandra também é formada não só na estética facial, como também corporal, mas hoje especificamente iremos falar sobre harmonização facial. Futuramente ela estará retornando para falarmos sobre os procedimentos do corpo. Sandra, seja muito bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar desse assunto tão em voga, não é? Que é a beleza facial, tanto de homens quanto de mulheres. Obrigado, Gil, é um prazer estar aqui, muito bom dia a todos. E falar de estética para mim é um prazer, porque eu vivo isso há 23 anos e amo o que faço. Qual a diferença, o que é estética, assim, numa síntese, e cosmetologia? Então, a estética, ela faz parte, os tratamentos, são os tratamentos que a gente faz, massagem, uso de equipamentos, e a cosmetologia é o que a gente agrega a tudo isso, são os cosméticos. Então, eu preciso conhecer cada princípio ativo para eu saber o que eu preciso para aquele paciente, o que eu preciso para aquela pele. Então, a união da estética e cosmetologia é perfeita, porque assim a gente consegue sempre um excelente resultado. Dentro do seu trabalho diário, quais são as maiores procuras de harmonização facial? Então, na verdade, para começar um tratamento, a gente começa com uma limpeza de pele, porque eu preciso de uma pele limpa, de uma pele íntegra, para até receber o cosmético, receber o tratamento e ter um resultado esperado. Se eu tiver uma pele suja, se eu tiver uma pele obstruída, que a gente chama, eu não consigo fazer permeação de princípio ativo. Então, se eu tiver uma pele limpa, se eu tiver uma pele saudável, bem preparada, o resultado é espetacular. E quando você faz uma limpeza de pele, a gente começa com um peeling de cristal, então você já remove a camada córnea e já dá um viço na pele. Então, na primeira sessão, o paciente, após uns 2, 3 dias, o paciente já fala assim, nossa, minha pele mudou. E realmente é isso que acontece. Por exemplo, se uma cliente chega com você, qual que é o primeiro procedimento seu com relação a essa cliente, essa pessoa, essa mulher? A gente tem que sentar, conversar, fazer uma ficha de avaliação, né, uma ficha de anamnese, para saber qual é a queixa do cliente, para eu poder saber o que ela está buscando, porque muitas vezes o cliente chega até mim porque alguém indicou. Então, uma amiga indicou, olha, minha amiga veio aqui e fez um tratamento de jato de plasma, mas para ela não é indicado um jato de plasma. Então, eu preciso conversar com o meu cliente, eu preciso saber qual é a queixa dela para indicar o melhor tratamento. Bem, quando você conversa com ela, por exemplo, no seu primeiro olhar, você já detecta? Com certeza, com certeza. Com uma bagagem de 23 anos de carreira, hoje a gente olha na pele do cliente, isso tanto corporal como facial, hoje falando no facial, mas a gente olha, a gente já sabe o que fazer, a gente já sabe o que a gente vai precisar, mas eu preciso perguntar para o cliente o que ele busca. Exatamente, mas nessa primeira pergunta, o desejo do cliente ou da cliente, às vezes nem bate com esse primeiro olhar seu. Não. Às vezes ela quer outra coisa, ela espera outra coisa. Então eu tenho que saber lidar para poder chegar no que ela quer. Mas ela vai ter que entender que antes ela precisa passar por outros procedimentos. Até porque, Gil, a estética não é imediata.
Às vezes, o cliente me procura para um resultado imediato, e isso não acontece na estética. A estética é um tratamento, por isso que a gente já fala, nós fazemos tratamento estético. Então, quando a gente fala de tratamento, são várias sessões, porque a pele levou 30, 40, 50 anos para adquirir marcas, para adquirir flacidez, então eu não consigo reverter isso tudo em um dia, em uma sessão. Eu preciso realmente de um tratamento, onde a gente faz a avaliação e consegue, hoje, com a ajuda da tecnologia, porque nós temos muita tecnologia, graças a Deus, né? Melhorar muito essa qualidade. Sandra, quer dizer, dentro essa divergência que existe entre o desejo da cliente e o seu olhar clínico, não é? Tem que ter assim, um certo jogo de cintura. Tem muito jogo de cintura, muito. Porque tem cliente que acha que você quer só ganhar dinheiro. E, na verdade, o interesse da gente não é esse. O interesse da gente é fazer com que a autoestima do cliente seja cada vez melhor. Então, a gente vai conversando com aquele jeitinho, vai deixando o cliente à vontade. E quando você começa a tocar no cliente, que eu falo que o primeiro toque é muito importante, que ele sente a segurança de você, ele fala assim, olha, eu vou fazer tudo o que você indicou, porque realmente o seu trabalho é legal. Então, isso é muito prazeroso. Isso aí vem a bagagem, né? O conhecimento de como lidar com o cliente e o bem-estar do cliente, né? Eu acho que isso é o melhor, né? Na realidade, a busca pela estética hoje está nos primeiros planos, desejos tanto de homens quanto, né, de mulheres. Quem mais procura, homens ou mulheres? Então, na verdade, hoje ainda me procuram mais mulheres, mas o aumento, principalmente nos últimos anos, de homens procurando tratamento estético, aumentou muito. Porque até um tempo atrás existia um tabu que homem não faz estética, que isso não é para homem, quem faz estética é taxado de certa maneira, que onde já se viu um homem fazer estética. Hoje não, hoje todo mundo faz estética, até porque hoje nós vivemos mais. Hoje as pessoas chegam a 80, 90, 100 anos. Então, antigamente, um avô de 50 anos era um velhinho. Hoje, uma avó de 50 anos é uma jovem mulher, é um jovem senhor. Então, ele tem que estar bem. Então, a aparência está ligada a isso. Então, tem aumentado muito. E os homens gostam. E é um público fiel, Gil. É um público que dá prazer de tratar. Porque ele chega, ele faz o procedimento e tudo que você pede para ele fazer, ele faz. Sandra, dependendo da pessoa, do tipo de pele, vamos assim dizer, existe uma sequência, entendeu? Ditada por você para os procedimentos a serem feitos. Sim, sim. Hoje não, né? Nós temos vários tipos de pele, né? A pele oleosa, a mista, a pele seca. Então, para cada tipo de pele existe uma indicação de cosmético, de manutenção, de tratamento. Mas eu sempre digo que a base é um sabonete facial e o uso imprescindível do filtro solar. Hoje nós temos que ter isso como parte da nossa vida. O filtro solar é 100% importante, porque a partir do momento que você usa o filtro solar, você protege a sua pele. Então, você protege do dano que o sol causa, que o vento causa, porque ele não tem só a proteção do sol, né? A radiação da luz, a radiação do computador, a radiação do celular, tudo existe radiação. Então, a pele fica protegida. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar com o paciente é saber se ele faz um uso de um sabonete adequado para a pele facial, né? Porque não dá para lavar o rosto com um sabonete normal, tem que ser um sabonete específico para a pele. E o filtro solar. O filtro solar facial é indispensável. Sandra, é muito comum você entrar em lojas de centro de cidade, as grandes lojas especializadas em produtos de beleza, em cosméticos.
as pessoas comprando. Então, para ela não comprar um produto errado, entendeu? Porque existe, dependendo como você falou, esse sabonete especial, o filtro solar. As vendedoras, normalmente, elas estão capacitadas a, num primeiro olhar de uma cliente delas, indicar o produto correto? Nem sempre, Gil, nem sempre, porque às vezes a pessoa chega lá, ela tá andando no sol, ela tá suando, e a pessoa olha e fala assim, sua pele é oleosa. E às vezes não é. Às vezes a pessoa tem uma pele mista, às vezes a pessoa tem uma pele seca. Então, para não correr o risco, se você não tem uma indicação profissional, é melhor você comprar um sabonete neutro e um filtro solar que seja para todos os tipos de pele. Esse filtro solar, esse sabonete, tem que ser usado diariamente, uma vez por dia? Diariamente. O sabonete de manhã e à noite. E o filtro solar, a gente tem que repassar a cada 2 horas. Eu sei que é uma coisa muito difícil, que nem todo mundo faz, que fica às vezes inviável, mas pelo menos passar de manhã, assim que você toma banho, se arruma para trabalhar, você passa de manhã e repassar pelo menos na hora do almoço. Sandra, qual a melhor idade para início de tratamentos faciais? Hoje a gente fala assim, né? Antigamente a gente já falava que começaria aos 25 anos. Hoje não. Eu tenho pacientes hoje desde 11 anos de idade. A menina, o menino entrou na puberdade, ela precisa de uma limpeza de pele, ela precisa manter aquela pele limpa, até para não desencadear um processo acneico que vai deixar marcas, que vai ter sequelas maiores no futuro. Então, você começa hoje a partir dos 11 anos, 11, 12 anos, você já está começando a cuidar. Então, o cuidado hoje, ele começa muito cedo. E a partir dos 20, 25, a gente já está fazendo estimulação de colágeno. Por quê? Porque a partir dos 25, a nossa produção de colágeno começa a zerar, começa a diminuir dia após dia. Quando a gente tem 50, a produção praticamente é zero. Então, por isso a necessidade de você fazer um tratamento estético e ter essa estimulação. Quanto mais cedo você começa a estimular, mais cedo você começa a prevenir as consequências do futuro. Então, você prevenindo, você vai sempre ter uma pele bonita. E vai ser uma pele íntegra. Porque quem não teve essa oportunidade de prevenir e hoje começa um tratamento aos 50, 60 anos, é muito mais difícil, é muito mais demorado para você conseguir um resultado. Sandra, o estresse, a ansiedade, o nervosismo interfere na pele? Muito. Hoje em dia, não tem quem não tem estresse, né? Nós estamos passando, a gente está no meio de uma pandemia, é muito complicado, é aquilo, é trabalhar a cabeça, tentar... Mas como que interfere, por exemplo, na pele de uma pessoa? Interfere, ela desencadeia a acne, ela desencadeia uma oleosidade excessiva, na cabeça ela desencadeia queda capilar, ela pode desencadear uma psoríase, que é uma dermatite que acomete cabelo, rosto, cotovelo, né? O corpo inteiro. Então, ela pode se manifestar no rosto, sim. Eu tenho pacientes que a gente acaba tratando, né? O dermato faz o tratamento e a gente dá o suporte. A gente tem pessoas que desencadeiam a rosácea. O que é a rosácea? A rosácea é um processo que vai deixando a pele toda vermelha e daí ela vai desencadeando acne, aonde vai ficando, a pele fica muito sensibilizada e daí vai desencadeando acne e a pele da pessoa fica assim, você olha, você se assusta. E eu posso falar que eu tenho uma cliente em especial que tem rosácea, que ela fez inúmeros tratamentos e eu consegui controlar a rosácea dela com argila verde. Foi assim, espetacular. O resultado, a argila acalmou, é um tratamento milenar, porque a argila é usada há milhões de anos, né? Pelos egípcios já se usava os banhos de argila, e a argila consegue controlar a rosácea. Isso é espetacular. Você vê uma pele antes e uma pele depois e vê
a felicidade do paciente dele ter uma pele íntegra. É muito legal, é muito gostoso. Sandra, dentro da sua experiência de 23 anos na área, evidentemente, em termos comparativos, qual seria a principal diferença? Por exemplo, hoje, a Sandra não, por exemplo, se depara com os mesmos procedimentos de 23 anos atrás. Mas não! Como é que a evolução chegou? O que é que você nos fala, essa comparação do início e hoje? Nossa, Gil, foi assim, é uma mudança. A base é a mesma, mas a chegada da tecnologia, os avanços dos estudos, porque a estética hoje, ela tem mais estudos às vezes que a medicina, porque todos os dias está saindo novidade, a indústria de cosmético hoje é a que fatura mais no mundo inteiro, né? Isso é comprovado que o maior faturamento é da indústria de cosmético. Então, a gente tem, da indústria da beleza também, né? Então, a gente tem uma ajuda dos cosméticos, dos equipamentos, que nos auxiliam muito. Então, o que a gente gastava meses lá atrás para ter um resultado, hoje a gente gasta 2, 3 sessões, 4 sessões, às vezes 5 sessões. Então, é assim, é muito legal, eu que estou há 23 anos, acompanhar tudo isso e saber que hoje eu posso oferecer mais para o meu cliente, porque a tecnologia me permite isso. Então, facilita o meu trabalho e facilita o cliente, porque ele tem um resultado muito mais rápido. Então, isso é muito legal. Eu gostaria que você definisse assim, cada um do jato de plasma, o microagulhamento e da radiofrequência. De que forma esses aparelhos são usados? Então, o jato de plasma, ele é um equipamento que ele emite uma corrente elétrica que, com contato com o oxigênio, ele forma o plasma, que é o 4º estágio da matéria. Então, com ele, a gente consegue fazer vários tipos de procedimento. A gente consegue fazer um lifting imediato, porque daí com a emissão do plasma, o tecido ele faz uma retração, então você faz um lifting, você tem a comparação do antes e do depois, você fala, nossa, aquelas linhinhas finas, aquela flacidez que está dando, isso melhora visivelmente na primeira sessão. Nós conseguimos fazer blefaroplastia de pálpebra, que é a retração da pele da pálpebra com o jato de plasma, que a gente chama da cirurgia sem corte, né, da blefaro sem corte, que também a gente faz, que é um resultado maravilhoso. É um tratamento doloroso. Mesmo a gente usando anestésico, ele é um pouco doloroso. Então, às vezes, as pessoas têm um pouco de receio de fazer. Mas quando a pessoa faz e vê o resultado, ela vê que aquela dorzinha vale a pena, porque não é nada insuportável, mas é um tratamento que dói um pouquinho, mas o resultado é espetacular. Já a radiofrequência, ela trabalha com aquecimento do tecido, né? De 39, nós temos que chegar entre 39 e 42 graus, tá? Tá sempre aferindo a temperatura enquanto vai usando o equipamento, para não chegar a queimar, porque é um equipamento que, se não for muito bem manuseado e o profissional tiver muita certeza do que ele está fazendo, ele pode causar uma queimadura. Ele faz, mantendo essa temperatura por alguns minutos, ele faz a estimulação do colágeno, do tecido a produzir o colágeno. Então, o próprio organismo começa a produzir o colágeno, que nós já não produzimos mais de maneira espontânea. E faz um lifting também, porque o aquecimento ele faz uma retração no tecido. Então, você vê que fez um lifting instantâneo. Então, são tratamentos... O que é o lifting? O lifting é como se você tivesse feito um efeito Cinderela. Você fez o tratamento e naquele momento você ficou assim, praticamente sem rugas. Então, você fez um efeito Cinderela. Isso vai voltar? Vai. Só que com o tratamento, isso vai cada vez se intensificar mais. Então, aí o cliente gosta, porque ele vai vendo que cada vez ele está mais jovem, né? Aquela flacidez, aquela marca está sumindo, então ele vai ficando feliz. E é um tratamento que não dói, ele só esquenta,
mas ele não dói. Esse é um tratamento que não dói. Já o microagulhamento, que nós temos duas maneiras de fazer, através do Derma-Roller ou da Dermapen, né? Que é uma caneta com as microagulhas, que é elétrica, que a gente vai fazendo a aplicação, faz a aplicação da caneta junto com a permeação de ativos. A indolor, não, ela também causa uma dor, mas uma dor menor do que a do jato de plasma. E com ela você consegue injetar, permear princípios ativos. Então, o princípio ativo, que é os cosméticos, que hoje é o nosso aliado, né, nosso maior aliado, ele vai estimulando a formação de colágeno, vai nutrindo a pele, vai deixando aquilo mais saudável, para que o cliente olhe assim e fale, nossa, você faz um microagulhamento hoje, daqui 7 dias você passa a mão na sua pele, é outra pele. É impressionante. Sandra, colágeno, existem aqueles sachês em farmácias, realmente ele é indicado? Então, Gil, existem muitas controvérsias do colágeno, né? Porque tem médicos que indicam, tem médicos que não indicam, tem médicos que dizem que dá resultado, médicos que não dizem. Eu, particularmente, já participei de congressos que falavam muito em colágeno, estudos, já fiz muito estudo, já estudei, já li muito a respeito. Eu acho o seguinte, que quando você está fazendo um tratamento e você quer uma coisa completa, vale a pena você tomar o colágeno, desde que seja um colágeno de boa qualidade, um colágeno que seja hidrolisado, que seja próprio para a pele, né? Porque tem o colágeno que é para articulação e o que é para a pele. Então, se você tomar o colágeno que é para a pele, eu acho que ele vai ajudar. Então, é aquilo, eu acho que é um conjunto. Sandra, esse efeito que não é permanente, que não é duradouro, por exemplo, a aplicação de alguns produtos. As grandes fábricas, as grandes indústrias de cosméticos, eles se preocupam, por exemplo, com uma lâmpada elétrica, porque ela tem uma vida útil limitada, entendeu? Por exemplo, o Botox que está tão em evidência, não é? Cada dia, ele tem, muita gente reclama da durabilidade, entendeu? Ele poderia ser um pouco mais extensa a durabilidade? O maior problema da preocupação do esteticista hoje com a aplicação do Botox é que, com o passar do tempo, o paciente ele vai tendo perda muscular. Por quê? Porque você paralisa o músculo. Então, um músculo paralisado é que nem o músculo do corpo. Você está lá fazendo uma academia, você desenvolveu sua musculatura. Você parou, ela atrofia. Então, quando você está com os movimentos, o seu músculo está se movimentando. Quando você faz o Botox, ele paralisa. Então, ele vai perdendo. É por isso que, com o passar do tempo, ele vai durando cada vez menos. Por isso que entramos nós da estética. Quando o seu Botox está acabando, a gente entra com equipamento, a gente entra com massagem, porque a massagem trabalha muito. A massagem facial é muito legal para trabalhar a musculatura. Então, você renasce aquela musculatura em 2 sessões semanais, você faz aí 30 dias de tratamento, e daí você faz o Botox de novo, você vai ver que o resultado é outro. Então, por isso que eu acho que a parceria de tudo isso, do dermatologista, do dentista, que faz a aplicação do Botox, né, até do cirurgião plástico, e do esteticista junto, é perfeita. Na realidade, você atendendo a um cliente, os procedimentos usados, na realidade, tem que ter certos cuidados. Sim. Você a orienta com relação a isso? Sim, com certeza. A gente dá todo o suporte, toda a orientação e estamos disponíveis, né? A gente fica disponível do cliente praticamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por quê? Porque às vezes ele começa a usar um produto e aquele produto desencadeia uma vermelhidão, desencadeia uma coceira e nós temos que dar o suporte, né? Porque às vezes eu mesmo já usava um filtro solar de uma marca conhecida,
E a empresa, a fábrica mudou a fórmula. E daí eu tive alergia. Aí eu liguei para a minha dermato, ela, não, vamos suspender, vamos mudar. Então, às vezes, isso é normal acontecer. Não é a culpa do esteticista, não é a culpa do dermatologista, é o seu organismo. Então, isso acontece sim. Sandra, é muito comum nós assistirmos em noticiários pacientes com sequelas adquiridas através de procedimentos mal realizados, entendeu? Infelizmente. Como é que você vê essa situação? Inclusive ontem nós tivemos um óbito por isso, né? De uma digital influencer. Mas é assim, hoje é o que eu tenho para dizer para as pessoas. Não busque o barato. Você vai num profissional, veja a certificação dele, procure saber se ele tem formação, se ele tem conhecimento, se tem um amigo que fez, que indicou, que conhece, entre na rede social dele, veja o que ele tem na rede social, porque existe muita gente sem capacitação e muita gente achando que ganhar dinheiro na estética é fácil. Então vamos fazer. A gente faz um cursinho de final de semana e já é esteticista. A gente faz um cursinho de final de semana e já sabe aplicar botox, e já sabe fazer preenchimento com ácido hialurônico. E não é assim que funciona. Essas clínicas clandestinas que fazem cirurgias, aplicação de silicone líquido, isso tudo é um crime e só está cada vez mais aumentando, porque as pessoas acham que é fácil ganhar dinheiro. E a estética é sério, porque nós que lidamos com a estética de maneira séria, a gente quer... eu sempre falo isso. Uma vez me disseram para fazer fisioterapia. E eu tinha comigo que eu queria fazer estética. Eu estava esperando isso há muitos anos, eu estava esperando a regulamentação da faculdade de estética. E eu respondi para esse meu amigo, eu não quero lidar com pacientes doentes, eu quero lidar com pacientes saudáveis, eu quero lidar com o belo, eu quero deixar o meu paciente mais bonito, eu quero deixar meu paciente com a autoestima mais elevada. Então, trabalhar com a estética é muito prazeroso, porque você vê que a pessoa sai dali e ela sai feliz, porque ela está buscando o que ela queria. Ela queria se olhar no espelho e dizer, eu gosto do que eu estou vendo. E isso é muito gratificante. Sandra, qual é o nível de satisfação, o seu nível de satisfação, quando você, após um procedimento, vê um resultado muito bem realizado, dentro da satisfação, a autoestima do seu cliente, da sua cliente? Nossa, Gil, eu acho que o que acontece é o seguinte, quando você vê o cliente, que o cliente está buscando e que ele está chegando no que ele quer, é muito mais valioso para mim do que o dinheiro que eu recebi. É ver o bem-estar do meu cliente, é ver a alegria do meu cliente, é ver o meu cliente feliz e ver o meu cliente fazendo o que 100% deles fazem. Olha, uma amiga fala, eu quero fazer uma estética, não vai na Sandra, porque ela é ótima, ela cuida da gente como se ela estivesse cuidando dela. Então isso é muito legal, mas eu fico muito mais feliz e realizada, porque é a profissão que eu escolhi, é a profissão que eu gosto e é o que eu sei fazer, né? E tento fazer todos os dias da melhor maneira possível. Sandra, qual a mensagem que você deixaria para quem agora nos assiste e nos ouve? Olha, eu deixaria a mensagem seguinte, que a estética, ela tá aqui para todos. Não é para o rico, não é para só quem tem dinheiro, é para todo mundo, porque a gente consegue hoje, com preços acessíveis, chegar a todas as classes. Então, cuidar de si, usar um filtro solar, lavar o rosto, é imprescindível. E cuidar de você, porque no dia a dia a gente cuida de todo mundo e acaba esquecendo da gente. Então, eu acho que vale a pena cuidar de você. Então, tira 10 minutinhos por dia e cuida de você, porque você vai ver a diferença. E cuidar de você, quando você está bem, todo o resto fica fácil.
Bem, conversamos com Sandra Fantos, especialista em estética e cosmetologia, nos falando dos caminhos da beleza, da autoestima. Eu gostaria que você deixasse agora os seus endereços, o seu endereço, o seu espaço. O meu endereço é Rua Eucário Rebouças de Carvalho, 284, no Jardim Santa Clara, em Taubaté. Meu telefone é 99602-8057. Nas redes sociais é Sandra Fantos, ou Sandra Fantos Estética, ou Espaço Sandra Fantos. Aqui termina o Sala de Visita de hoje. Agradecemos o carinho da sua atenção, da sua sintonia, da sua audiência. Estaremos de volta na próxima semana. A você um forte abraço e não esqueça, acredite sempre em você, acredite sempre em Deus.